A espera acabou. Finalmente o Google lançou o Gemini 3, o seu modelo mais avançado de inteligência artificial que há muito vinha sendo antecipado pela comunidade, de modo que a internet foi à loucura. As pessoas estão desesperadas nas redes sociais dizendo quão bom o Gemini é. Mas no vídeo de hoje eu vou oferecer um contraponto. Eu vou ousar aqui ser uma voz dissonante na multidão e vou dizer para vocês por que esse lançamento do Gemini não me surpreendeu muito, beleza? Mas antes de oferecer a minha visão final, eu vou passar com vocês pelo que é o Gemini, vou mostrar como você pode testar, feedback da comunidade, de outras pessoas que costumam testar os modelos, o que a comunidade tem achado, e nós vamos fazer um teste na prática, beleza? Vamos pegar exemplos reais, fora daqueles exemplinhos simples que você vê pela internet. Vamos pegar projetos reais, vamos colocar o Gemini na prática, lá no cursor, lá na CLI, enfim, para você ver como você usaria o Gemini na prática e se de fato ele pode ser o modelo mais adequado para quem quer utilizar para programação. Pessoal, eu acabei de fazer um vídeo onde eu disse que o GPT 5.1 Codex é o melhor modelo do momento. Eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhada quando acabar esse vídeo. E pouquinho antes de eu começar a gravar esse vídeo, a OpenAI lançou o GPT 5.1 Codex Max. Então até um upgrade em relação ao GPT 5.1 Codex. Então não é surpresa para ninguém que eu prefiro utilizar o Codex particularmente para programar. Quando o Google decidiu lançar o Gemini 3, ou começou a antecipar o lançamento dele, criou-se muito burburinho na internet, né? Eu até trouxe no último Code Night, né? A live que nós temos aqui no canal. Também vou deixar o link aqui da Code Night se você quiser ver como foi toda a antecipação ali para o lançamento do Gemini. Então já existia todo esse movimento na internet, toda essa expectativa em relação ao lançamento do modelo, beleza? Naturalmente, a gente sabe que quanto maior a expectativa, possivelmente pode ser maior também a decepção. Então, eu estava esperando um modelo completamente surpreendente que iria, né, sobrepujar ali o Codex ou o Sonnet, especialmente nas tarefas de programação. E até agora eu não fui convencido, nós já vamos falar disso. Mas antes de eu dar a minha opinião pessoal, vamos ali rapidamente para o anúncio, beleza? Então vamos passar aqui pelo que de fato é o Gemini, né? Quais são as grandes mudanças, né? Dá ali para vocês a ficha técnica, daí a gente segue a partir dali, beleza? Bom, vamos lá. Começando aqui com o blog oficial do Google, certo? Onde o Logan Kilpatrick, que ele é o Product Lead ali do Google, do AI Studio e do Gemini, ele é um cara bem ativo nas redes sociais, inclusive um engenheiro, né, primeira linha, né? Tá sempre ali dando feedback também, é um cara muito bom de você seguir lá nas redes sociais. E aí ele falou, ó, independente de você ser um desenvolvedor experiente ou um vibe coder, o Gemini 3 pode te ajudar a trazer a sua ideia à vida. Então vejam que o foco está claro aqui em pessoas que utilizam a IA para programar, seja, né, ali como desenvolvedor, seja fazendo um vibe coding numa ferramenta, né, de terceiros, beleza? Então, do anúncio, basicamente, eles dizem que é o modelo mais inteligente do Google, que pode ajudar a trazer qualquer ideia à vida. Ele tem o estado da arte ali no Reasoning, né, o nome do modelo oficial é Gemini 3 Pro, e que ele bate basicamente todos os benchmarks, né, inclusive superando a versão legada ali 2.5 Pro em programação e outras tarefas. Um parênteses aqui, tá? Eu não conheço ninguém, ou não conhecia ninguém, que estava utilizando o 2.5 Pro para programar. Sim, evidentemente tem pessoas que utilizam, até porque ele é de graça no AI Studio. Então, bater o 2.5 Pro não é lá grandes coisas, né? Ele não era utilizado pela comunidade no geral, né? A comunidade utiliza para programar o Sonnet, o Codex, ou até aqueles modelos chineses, beleza? Mas Gemini 2.5 Pro não era algo que eu via particularmente ninguém utilizando. De qualquer forma, se a gente for olhar aqui os benchmarks, ele supera todos, né? GPT, Cloud, enfim, pouquíssimos ali o Cloud ganha. O Cloud, na verdade, ganha no SWE Bench Verified, né? Que é o benchmark talvez mais relevante para quem programa, porque ele é composto ali de tarefas reais no GitHub, etc. Então, assim, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com benchmarks. Eu não confio muito em benchmark, mas se a gente for levar em consideração o SWE Bench, que é o benchmark mais próximo do que seria a realidade para quem vai programar, SWE é Software Engineering, né? Então você vê que ele perde um pouquinho para o Sonnet 4.5 e também perde para o GPT 5.1. E aqui eu acho que é a principal
lição, pessoal. Para programação, o Gemini 3, ele é, no máximo, tão bom contra o Codex e o Sonnet. Isso quer dizer que ele é ruim? Pelo contrário, eu acho que o Google fez aqui foi equiparar. Ele tinha, veja aqui, ó, que antigamente no benchmark, o 2.5 Pro estava em 59%, então estava bem defasado. De fato, a última atualização do Gemini foi lá para junho, o que inteligência artificial é uma eternidade. Ainda não tinha GPT-5, ainda não tinha Sonnet, acho que a gente estava lá no 3.5 se bobear. Então, vários updates dos modelos e o Google não teve nenhum. Então, agora o Google parece ter equiparado aos seus concorrentes. Para a gente, excelente. Agora, não quer dizer que ele obliterou a concorrência nesse caso, em que pese que em todos os outros benchmarks ele parece ter ido muito bem. Repito, benchmark sempre considere com muita cautela, porque é algo possível de ser gamificado. Não estou dizendo que o Google necessariamente fez isso, tá, pessoal? Mas pode acontecer. A gente já viu casos de modelos que vão muito bem em benchmark e falham completamente na vida real, porque foram overfitados ali naquele conjunto de tarefas, beleza? Bom, um detalhe interessante aqui é que ele é mais caro do que a versão anterior, 2.5, a $2 por milhão de input token e $12 por milhão de output token. Mas ele ainda assim é mais barato, por exemplo, do que o Sonnet e um pouquinho mais caro do que o GPT 5.1. Olha lá, se a gente vier aqui no Open Router, a gente consegue ver o preço aqui, ó, $2 por milhão de input, 12 por milhão de output. Mas se a gente for olhar no 5.1, 5.1 é mais barato, tá? Então, o Gemini está ali entre o Codex e o GPT e o Sonnet, beleza? Bom, e aí eles falam aqui, né, da programação agêntica, né, como o Gemini 3 bate todos os concorrentes. Em seguida, eles falam do que talvez tenha sido o anúncio mais interessante, que é o Anti-Gravity, que é uma nova IDE do Google. Eu já vou falar sobre o Anti-Gravity, calma, vamos dar mais detalhes sobre ele, mas talvez o lançamento que mais me impactou tenha sido aqui essa nova proposta do Google, essa nova IDE deles, beleza? A API normal, então a gente já viu que você consegue utilizar direto lá no Open Router, e eles focando bastante aqui em Vibe Coding, né? Então falando que você pode realmente utilizar o Gemini para Vibe codar os seus apps, beleza? Então, de resto, tudo que a gente já está bem acostumado aqui com o Google é um modelo muito bom, de fato, desde o 2.5 para você fazer, por exemplo, análise visual, né? Para você identificar ali um vídeo no YouTube, parcial um vídeo no YouTube, ele é muito bom para isso, né? O que a gente chama de multimodal, ou seja, você passar como input para o modelo texto, imagem, vídeo, áudio e ele conseguir analisar tudo numa coisa só. Então, isso aí continua o Google Gemini sendo muito bom. Antes da gente seguir aqui então, pessoal, como que você pode usar o Google Gemini? Bom, a primeira forma de você utilizar ele é através aqui do AI Studio, tá? Eu já falei do AI Studio várias vezes aqui no canal, porque ele é de graça, né? Então é muito bom de você poder testar aqui no AI Studio. Então você pode vir aqui e selecionar, ó, What's New, Try Gemini 3, Our Most Intelligent Model to Date, beleza? Então você consegue vir aqui direto e sem pagar nada, utilizar o Gemini 3 Pro. Excelente, né? Então é uma forma muito fácil de você testar. A forma talvez com a melhor usabilidade seria através do app do Gemini, beleza? Se você for Pro, né, se você tiver uma conta paga ali no Gemini, você consegue vir aqui em gemini.google.com e selecionar, ó, em Fast, tá aqui o modo Thinking, que diz, ó, Thinks through complex topics with 3 Pro. Então, ao ligar o modo Thinking aqui, na verdade você está ligando o modo 3 Pro. Eu já vou fazer um teste na prática aqui, beleza, pessoal? Calma, vamos seguir aqui dando uma olhada no feedback da comunidade, depois a gente volta aqui para os testes práticos e conclui com a nossa opinião final. Vamos lá, pessoal. Agora, como sempre, eu gosto de trazer aqui feedbacks que não são só o meu, porque, claro, cada pessoa tem o seu caso de uso e vai olhar o modelo de um certo prisma, beleza? Eu tenho o meu e existem várias pessoas que são respeitáveis na comunidade que têm os dela. Então, às vezes, eu posso não ver por um determinado ângulo, mas uma outra pessoa vai conseguir enxergar pelo ângulo dela. A engenharia de software é uma área gigantesca com diversas aplicações e é sempre interessante a gente coletar a informação de pessoas que usam a IA a sério, a vera, beleza? Então vamos começar aqui pelo Simon Willison, que eu sempre trago aqui no canal. Ele diz aqui que já tinha tido acesso pro review, né? Ele é um cara bem famoso na comunidade, estava testando pelo AI Studio. E aí eu gostei bastante dessa frase que ele falou. Ele falou que a melhor forma de descrever o modelo, né, o Gemini 3, é que ele é um upgrade do Gemini 2.5 para se equiparar
com os rivais que lideram hoje a corrida dos modelos, tá? Aquilo que a gente viu ali no benchmark. Ele equipara ali no SWE benchmark com o Codex e com o Sonnet, que são os líderes, digamos assim, né? Então, veja que o Simon fez aqui um esforço bem interessante de dizer que ele não passou os rivais, ele se equiparou, beleza? Então, isso ali, frente ao que era da expectativa, né, já dá um pouco da quebrada ali do hype na minha visão. Alguns outros detalhes técnicos aqui, pessoal, os mais notáveis é que, infelizmente, o cut-off date, né, onde ele parou de ser treinado, o dataset dele que ele foi treinado, é até janeiro de 2025, né? Então, bem desatualizado, o modelo que saiu em novembro. Claro que hoje em dia a gente mitiga muito isso com as ferramentas e tal, mas é um pouco decepcionante isso. Uma coisa muito boa, continua aceitando 1 milhão de input tokens, o que é bem legal. Os benchmarks que nós já vimos aqui e alguns testes que o próprio Simon fez, né? Então, sair uma imagem e pedir para descrever isso, acho que os modelos vão muito bem hoje em dia, né? Ele disse que funcionou certinho aqui. Depois ele passou ali um vídeo no YouTube, né? Na verdade, ele fez o download do vídeo, pegou o áudio e pediu para que o modelo fizesse ali a transcrição com a minutagem correta, né? E aí ele disse que não funcionou muito bem, né? Ele falou aqui que não olhou exatamente todo o meeting, mas confirmou que os timestamps não estão alinhados, tá? Então, eu vi muita gente falando que para análise de áudio é muito bom. De fato, eu já fiz um projeto aqui no canal onde eu analiso vídeos do YouTube, lá do canal do Sexto Round. Vou deixar o link aqui se você quiser ver, um vídeo bem antigo lá. Eu já fiz essa análise de realmente pegar um vídeo e identificar exatamente o timestamp de uma determinada palavra é dita, e ele funcionou bem. Aqui no exemplo do Simon, talvez pelo tamanho, né? Um áudio de 3 horas e 33 minutos. E outro benchmark do Pelicano, que ele gosta de fazer, enfim, muito bom, claro, mas provavelmente hoje em dia já está no campo de treinamento dos modelos, então, né, não é tão interessante. Então tá aqui o feedback do Simon, um cara bem respeitado. Vamos passar agora para algumas opiniões lá no Twitter, beleza? Primeiro que falando de um brasileiro que é bem famoso lá no Twitter, o Victor Taelin, e ele falou aqui, ó, as notas dele no Gemini. Versão curta, beleza, todo mundo já viu os benchmarks, baseado nos testes dele, é realmente real, então não é só benchmark, beleza? Diz ele que o modelo, né, outperforma, ou seja, supera o GPT-5 Pro, o 2.5 e qualquer outra coisa nos problemas mais difíceis dele, como por exemplo debugar, refatorar arquivos, etc. Mas aí vem os pontos onde ele diz que é pior ou similar nos erros do que o Sonnet GPT-5. Então, ruim em inferir a intenção do usuário, né? Então, ou seja, você tem que ser bem explícito com ele, senão ele não funciona muito bem. Não vai lá além da conta, ele acaba passando mais do que você gostaria, algo bem comum no Sonnet. Ruim em one-shot vibe coding, que é engraçado, né? Porque muita gente tem gostado do resultado ali do Gemini em alguns exemplos simples aqui. Escrita criativa e health questions, né? Tem muita gente que utiliza o LLM para tirar dúvidas ali da saúde e tal. Parece que não foi muito bom. E aí, pessoal, um comentário bem pertinente que ele fez é que a gente precisa olhar todos esses feedbacks com um certo cuidado e cautela, porque é o primeiro dia, você ainda não testou tudo. Normalmente tem problema de performance, né? Eu lembro quando saiu o GPT-5, eu achei bem ruim, depois virou meu modelo favorito. Claro que eles mudaram algumas coisas, mas tinha problemas na hora do lançamento lá do GPT-5, beleza? Então, tá aqui o feedback do vídeo. Vamos passar aqui para o Logan Kilpatrick. Lembra que eu falei dele lá no início? É o cara que é o responsável por trás disso aqui. E aí ele falou aqui, ó, valeu a pena a espera, né, basicamente? E aí, de cara aqui já é um cara falando que não valeu, porque deu um erro inesperado aqui. Vamos ser justos com o Logan, esses problemas acontecem. E ele é bem responsivo aqui na internet, de modo a passar o feedback ali para quem está trabalhando e resolver, né? Então, assim, alguns problemas, né? Algumas pessoas falam que gostaram, né? Mas podemos fazer vibe code de apps no Android, ele falou que em breve. Rate limit, pessoal, um problema sério, principalmente para o anti-gravity, a nova ideia dele, já vamos falar disso. Isso aqui eu achei bem interessante, ó. Esse cara que falou, podemos pegar uma assinatura centralizada pro lado do desenvolvedor? Não sei porque a gente tem 3 ou 4 diferentes. Aí ele falou que tudo deve ser AI Pro Ultra Subscription, mas realmente isso é um pouco confuso, pessoal, porque se você for usar lá no Anti-Gravity, ele expira e você não consegue fazer mais nada. Ali você vai no Ultra, beleza, funciona. Mas aí na CLI não é atrelada ao Ultra. Então fica um pouco confuso. Eu vi muita gente reclamando que não sabia nem onde testar, né, o modelo. E aí eu já adianto uma das minhas críticas. Tanto o Codex quanto o Cloud Code, né, Sonnet, você consegue utilizar eles muito bem através de um produto específico. Então o Sonnet é lá no Cloud Code, o Codex você consegue utilizar no Codex. Todos eles, obviamente, você consegue utilizar no cursor.
mas eles têm um produto desenhado para aquele modelo. O Google não tem isso. A Google CLI, a gente já vai ver aqui, francamente ficou bem para trás das outras CLIs e a nova ideia deles, ninguém conseguiu testar. Então, assim, o Google tem esse problema, que é o problema de onde eu uso. Qual é a ferramenta que o Google recomenda para que eu use os modelos de programação do Google? Não vou programar seriamente no AI Studio. Não vou programar seriamente no Gemini da Cloud. Eu quero ele de alguma forma integrado no meu ambiente de desenvolvimento. Enquanto CLI, eles ficaram bem para trás. Você consegue utilizar eles no cursor, beleza? Mas aí agora você fica dependendo do cursor. E, teoricamente, quando eles melhorarem, né, o acesso à IDE deles, aí sim você poderia ter mais uma ferramenta. Mas aí é outra IDE, né? Então já começa a ter aquela carga cognitiva de você aprender uma nova ferramenta, além do fato que o Google é famoso por deprecate, né? Por não levar adiante os produtos que ele cria, certo? Então, às vezes, você tá lá, tá acostumado a usar um produto do Google, ele vai lá e mata o produto do nada. Então, muita gente que é mais experiente de internet aqui tem um pé atrás ou dois pés atrás com o Google por conta disso, por conta dessa fama que eles têm de matar aquilo que eles construíram, beleza? Então, eu, particularmente, fico bem hesitante de pular para uma ideia feita pelo Google, porque eu não sei por quanto tempo eles dariam suporte a ela, beleza? Seguindo aqui, pessoal, Matt Wolf é um cara que eu sigo aqui no YouTube, gosto bastante do conteúdo dele, ele dá mais notícia, né? Ele perguntou aqui o que as pessoas viram de mais impressionante, tá? E aqui vai dar um pouco da vibe do porquê que eu acho que o Gemini 3 teve tanto hype, tá? Bom, primeiro, esse cara aqui falou que integra com o Firebase sem precisar configurar uma conta. Eu, particularmente, não testei isso, eu não uso Firebase, mas eu consigo ver que isso aqui é legal, isso aqui é um caso de uso bem interessante. Aí, ok, alguém fez redesenhou uma landing page, alguém está criando um jogo de Tower Defense, uma landing page aqui, francamente, bem simples, um jogo, outra landing page, outro jogo, outro landing page, provavelmente, mais um jogo. Então, assim, vê que muita gente está utilizando o Gemini para criar esses projetos. Isso é legal, não me entendam errado. Assim, pô, pegar e criar um jogo em um one prompt, poder brincar com ele, disponibilizar para a família, para os amigos e tal. Cara, eu acho isso bem legal. Mas não é aquilo que nós vamos utilizar no dia a dia como programadores ou como vibe coders, etc. Você pode até fazer um brinquedinho ali e vai ser legal esse brinquedo. Mas para um uso um pouco mais sério, se é que a gente pode dizer assim, veja que no exemplo aqui, nessa thread do Matt Wolf, que é um cara bem grande aqui, ó, com mais de 100 mil seguidores no Twitter, tudo que eu vi aqui foi landing page e joguinho, landing page e joguinho, nada além disso. Inclusive no próprio vídeo dele, ele mostra lá criando um Minecraft clone, então assim, coisas assim, né? Ah, vamos criar um Minecraft clone no browser. Beleza, o Gemini 3 faz. Pô, legal, mas não faço muita coisa com isso. E para finalizar os feedbacks aqui, eu também vou trazer desse rapaz aqui, o Ian Nuttall, que também cobre bastante IA aqui no Twitter, etc. E aí ele teve uma impressão aqui que eu achei relevante trazer. Bem rápido e bem inteligente. Parênteses, eu quando fui testar achei bem lento, tá? Mas pode ser porque eu testei logo que saiu, tava lento no cursor, no Gemini CLI, achei bem lento mesmo. Então assim, vamos ver, a gente vai fazer o teste já, vamos ver se ele melhorou, se realmente foi porque eu testei na hora do lançamento. Não tem o mesmo nível de atenção ao detalhe do GPT 5.1, muito bom como front-end designer. Isso para mim é interessante, pessoal, porque na última live do Code Night, eu disse que eu estava cada vez mais utilizando o Sonys para front-end. No meu último vídeo ali do GPT 5.1, eu fiz uns exemplos no front-end que eu gostei do Codex. Então, tem essa briga para quem é melhor no front-end, está um pouco aberta, tá? E realmente eu tenho visto muita gente falando, os exemplos que você vai ver do Gemini, que é basicamente só front-end, né? Jogo, landing page, etc, né? Então, parece que isso aqui é verdade, né? A gente já vai testar para ver mesmo. Não tão bom para programar quanto o Codex 5.1, impressão que eu tive também, e adora comitar, enfim. E aí, né, o resumo dele, back-end ele acha melhor o Codex 5.1, front-end Gemini 3. Parênteses também, como eu falei antes de gravar esse vídeo, a OpenAI acabou de lançar o modelo Codex 5.1 Max, que segundo eles é melhor no front-end. Então se você quer que eu fale sobre esse modelo, me conta aqui nos comentários, a gente pode fazer esse teste também. Vamos ver mais uns comentários aqui, ó. Alguém falando que foi bom para fazer a aplicação Swift ou Watch, né, para Apple Watch, então legal. Alguém tentando fazer um Git aqui. O outro falando que para o front-end realmente muito bom. O back-end precisa de mais controle e que não diria que é rápido, mesmo a impressão que eu tive. A experiência mais rápida ainda é o Composer 1, com certeza, isso aí nem se compara. Eu já fiz um vídeo aqui
mostrando o Composer 1 do cursor. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Isso aí ficou realmente bem acima em termos de velocidade. Mais uma pessoa falando aqui, dessa vez do Gemini CLI, né, numa codebase maior e mais complexa. Não seguiu bem as instruções, não funcionou muito bem, etc. Bom, a gente já vai ver isso na prática, mas beleza. Então, feedback da comunidade no geral aqui. Deu para dar um pouco o tom do que o Gemini 3 parece ser mais adequado para ser utilizado. Vamos falar agora sobre o Anti-Gravity, que é a IDE que o Google acabou de lançar, beleza? Então aqui, pessoal, esse vídeo muito bom, né, de criar no canal aqui, e esse desenvolvedor aqui, o Kevin, ele era do Windsurf e agora está ali trabalhando no time do Google Anti-Gravity. Eu vi esse vídeo aqui, achei bem legal, algumas ideias bem interessantes aqui. Basicamente, o que é o Anti-Gravity? É uma IDE, mais um fork do VS Code, com um estilo bem parecido do cursor ali, do novo cursor com agentes e tal, que você dispara tarefas com agentes, mas com algumas coisas bem interessantes. A primeira coisa mais interessante que eu achei do Anti-Gravity é que ele gera uns artefatos que é basicamente ele vai dizendo o que ele andou fazendo, o que ele fez, pede para você revisar. Então, a cada iteração, ele meio que te dá um handoff, assim, ele meio que te dá um documento com o que ele fez, próximos passos, coisas para você revisar, para você testar. Então, eu achei que isso ficou legal, ajuda a guiar bem a IA. Achei que isso funcionou, ou que isso tem potencial para funcionar. E a segunda coisa que eu achei legal é que ele já é integrado com o Chrome. Então, você consegue ali dentro do Anti-Gravity pedir para ele testar o que você está criando, né? a sua aplicação. Mais ou menos como seria um MCP do Playwright ou MCP do Chrome DevTools, só que já integrado ali na ideia. E como o Google ele é dono do ecossistema, parece funcionar super bem. Então, essas ideias eu gostei. De resto, muito parecido e, claro, utiliza o Gemini 3 por padrão, beleza? Só que o grande problema do Anti-Gravity, pessoal, é o seguinte, não dá para testar. Todo mundo que pegou para testar acabou não conseguindo, expirou os créditos. E aí, por exemplo, vou até pegar esse comentário aqui o comentário mais curtido, aqui com mais upvote no Hacker News, que eu acho que ele é bem representativo, né? Então, beleza, né? O cara foi testar, ok. Depois de um certo tempo, ele pegou ali para usar e falou, bom, parece melhor do que o cursor, é um elogio, porque o último modelo Composer é muito bom, realmente é. Gemini tem potencial. Aí comecei a utilizar para o meu projeto por 20 minutos e acabou os créditos. E aí, beleza, consigo comprar mais crédito? Consigo brincar? Não, não tem nada, né? Então, é uma ideia que você bota, se você quiser testar hoje, você não consegue. Você não consegue nem pagar, né? Aí ele falou, voltou pro cursor e lá no cursor tem o Gemini 3 Pro. Então, assim, né, o Google lançou um negócio que você meio que não consegue usar. Você vê aqui no Simon Willison, ele também escreveu sobre o Anti-Gravity. Ele falou que estava funcionando e aí do nada deu um Agent Execution Terminated due to Model Provided Overload. Então assim, pessoal, não dá para testar o Anti-Gravity. Todo mundo que falar para vocês o Anti-Gravity é muito bom, tá exagerando provavelmente, porque ninguém conseguiu testar. E o Google, repito, o Google tem essa falta de zelo muitas vezes com o lançamento dele, né? Então lança um produto, todo mundo fica lá empolgado para testar, chega lá na hora e não consegue. Então, me conta aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre o Anti-Gravity quando eu conseguir testar, que eu não vou nem tentar fazer aqui para vocês e mexer em 10 minutos aqui, não vou conseguir tirar nenhuma conclusão, beleza? Mas adianto que de tudo que o Google lançou, a possibilidade de usar o Anti-Gravity, em que pese o fato que é uma outra IDE, que o Google não é confiável, que ele pode matar o produto a qualquer momento, que ele já fez isso várias vezes no passado, em que pese tudo isso, né, esse lançamento aqui do Anti-Gravity, dessa nova IDE, foi o que chamou mais minha atenção. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, se você quiser depois dar uma olhada na proposta aqui. Claro que é um vídeo de demo, tudo funciona perfeitinho, mas funcionando dessa forma, se realmente for assim, eu consigo ver futuro sim para essa IDE. Beleza, pessoal? Então, passamos pelo que é feedback e notícia, vamos agora utilizar o Gemini na prática. Vamos ver realmente se ele sobrevive ao hype. Beleza? Bom, o que eu quero fazer com vocês, pessoal? Eu quero testar ele em diversas dimensões. Como falei, um dos problemas do Google é que você não sabe onde você consegue testar ele, né? Tá tudo meio que fragmentado. Não tem assinatura, como você tem lá do ChatGPT e usa no Codex direto ali, né, na cloud dele, ou ali no Codex, na extensão, na CLI, tudo uma coisa meio unificada que no Google fica um pouco confuso, tá? E realmente, para dizer que é confuso, eu fiz os primeiros testes aqui no Gemini CLI e eu demorei um tempo para conseguir fazer
ele funcionar porque você precisa ter uma conta concreta, uma conta pagante lá no seu AI Studio. Então, se você vier aqui no AI Studio e Get API Key, você precisa selecionar um projeto que tenha uma conta associada, um billing associado lá, tá? Então, você vai lá na cloud do Google, cria um projeto, coloca um cartão, aí sim você vai conseguir utilizar, tá? Então, dá um trabalhinho para fazer isso aqui. Não vou fazer aqui para não perder muito tempo, mas é basicamente assim que funciona, beleza? E aí, a partir do momento que você tem essa API Key, você entra lá no Gemini e aí ele vai deixar você utilizar o 3 Pro, beleza? Então, Gemini CLI, pessoal, já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar o link aqui para você ver depois, um vídeo bem antigo, mas vamos olhar porque, né, se a gente quer ver se o Gemini consegue competir para programar, a gente precisa testar ele onde os programadores realmente usam. E hoje o pessoal vai utilizar muito no Cloud Code e muito no Codex também na CLI. Então vamos começar aqui pela CLI. Você instala por aqui, né? Então vai precisar ter o Node instalado. Roda esse comando aqui direto no GitHub ali para você instalar o Gemini globalmente, beleza? E aí foi. Fiz aqui para poder atualizar, para garantir que eu tô com o Gemini mais avançado. Vamos entrar aqui na CLI digitando Gemini. E aí aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente pode fazer, ó, é colocar /model, e aqui agora ele tá como alto, né? Eu já tô com o Gemini 3 ali enabled, eu vou botar aqui o Pro, beleza? Já selecionou o Pro ali no canto direito para mim. E o que eu vou fazer aqui? Eu tô nesse repositório, que é o repositório que eu criei no vídeo onde eu faço o guia completo do Git, beleza? Então é um repositório HTML, CSS e JavaScript, tá? E eu vou tentar fazer o seguinte, já que muita gente tá falando que ele é muito bom em fazer front-end, eu vou tentar recriar esse repositório. O que eu pensei aqui para recriar? Eu vou utilizar a CLI para fazer uma espécie de engenharia reversa. Vou pedir para a CLI, para o Gemini, olhar o projeto e, a partir do que ele está vendo aqui, escrever um prompt para uma IA replicar o projeto. E aí eu vou pegar esse prompt que ele gerou e vou jogar lá no Gemini, no Canva, porque lá no Canva aqui do Gemini, ele tem esse Canvas aqui, eu consigo executar o HTML aqui direto na interface. E muita gente está fazendo por aqui, né? Os jogos e tal. Então a ideia para a gente testar é essa. Vamos fazer primeiro uma análise ali de exploração, que vai fazer essa engenharia reversa. Vamos pegar esse prompt que ele jogar e vamos ver se o Gemini consegue fazer ele lá no Canvas. E aí a gente compara o resultado atual com o resultado que o Gemini fez, beleza? Então beleza, pessoal, olha lá. Mandei aqui o prompt para ele, basicamente falando o seguinte: explore essa codebase e me crie um prompt, né, focado ali na IA para recriar todas as features que existem nesse projeto, mas melhorar a estética e a usabilidade, né? Então, já que ele é tão bom no front-end, vamos pedir para ele dar ali o fair shot dele, né? Tentar melhorar. Além disso, vamos fazer alguns incrementos aqui, né? Permitir que o usuário possa selecionar múltiplos temas e que ele possa selecionar a direção que o nó é criado. E foi bem rápido aqui, de verdade, né? Dessa vez, realmente, não posso nem reclamar. Ele criou aqui, ó, bem rápido, um prompt aqui, ó, para recriar esse Git Visualization Application. Vamos dar uma olhada como que ele tá? Então ele é um index normal, é um HTML, não tem build nem nada, e ele funciona assim, tá? Isso é a última versão dele aqui. Então isso aqui é só para mostrar, ó, como que funciona um Git com master. Aí eu crio uma branch, aí eu faço checkout nessa branch, aí eu boto um commit na branch, aí eu vou lá pro master, boto um commit no master, faço merge, e aí essa visualização aqui que foi o que eu mostrei lá no vídeo do Git, beleza? Com histórico aqui, né? Então, esse é o app, ele é um HTML, CSS, JavaScript normal, certo? Beleza, pedi para ele analisar e me dar o prompt, ele realmente fez aqui, ó. Requisitos funcionais, né? Que já existe. Traquear commits, branches, né? Adicionar commit, reset, undo, history log, interatividade. Aí a nova feature que eu pedi é que o gráfico seja multidirecional, né? Então hoje ele só cresce para a direita, né? Tá só andando para a direita. Queria poder jogar lá para baixo, por exemplo, mudar ali a direção vertical e horizontal. E uma nova feature que seria um sistema de tema, né? Ter múltiplos temas ali. Aí ele deu até a ideia aqui, ó, Cyber, Dark, Clean, Light, High Contrast. Deu os guidelines de estética e deu aqui algumas limitações técnicas. Tech stack tem que ser vanilla JavaScript, né? Sem nenhum tipo de biblioteca, tá? Pessoal, tô tendo um problema para copiar aqui, ele não me deixa, ele pede para eu botar Ctrl S para entrar no copy mode. Mas aí se eu tentar copiar aqui, ó, aí eu não consigo ir lá para cima, tá vendo? Perdi aqui, ó, tá indo só até a linha 24. Então um pouco ruim aqui do Gemini CLI. Aí pedi para ele aqui em só escrever, né, o plano como Markdown no repositório.
olha, aqui você já vê um pouco como o Gemini CLI está bem atrás em termos de robustez da ferramenta. Realmente não acredito que eles estão botando muito esforço nisso, né? Aí ele quer escrever, beleza, Plan MD, vou deixar. Ok, ele criou aqui esse Plan MD, eu vou abrir isso aqui no cursor e tá aqui o mesmo plano, beleza? Então eu vou simplesmente pegar isso aqui, vou dar um Ctrl C e vamos agora para o Gemini na cloud, beleza? Como que você faz para ter acesso a isso aqui? Você tem que ter a conta Pro ou Ultra, que seja. Eu, por acaso, tenho porque eu uso para o storage do Google, né? E-mail, etc. Tenho aquele plano família, então tem um monte de gente da família aqui, então faço backup e tudo aqui. Por isso que eu pago, tá, pessoal? Mas assim, não uso muito além disso. Na verdade, não uso para nada além disso, tá? Claro que é uma vantagem para quem tem isso, mas eu não vejo muitas pessoas assinando isso aqui. De qualquer forma, como muita gente falou que ele funciona bem aqui nesse Canvas, né? Eu vou selecionar o Canvas. Olha, ele até já fala aqui que ó, o Gemini 3 Pro tá aqui, modelo mais rápido, beleza. Vamos testar. Já tô aqui usando o Thinking with 3 Pro. Então eu vou simplesmente colar aqui, vou cortar esse output aqui, porque ele vai entender, e vamos deixar ele trabalhar. Então agora eu mandei a descrição do app. É um app simples, mas com bastante feature, né? Então não é trivial, mas ainda assim é puramente HTML, CSS e JavaScript. Vamos ver se ele vai ser capaz de fazer isso aqui em one shot ou se vamos precisar de mais interações e vamos ver se de fato a UI, a estética vai ser melhor. Ele até já começou o código, vou voltar aqui quando ele terminar. Beleza, pessoal? Foi relativamente rápido aqui, tá? E ele criou uma UI totalmente diferente aqui, ó. Vamos voltar aqui para o que eu tinha feito originalmente, ó. Isso aqui. E ele criou aqui algo bem diferente, né? Ele falou que ia colocar um D-pad style interface, né? Para comitar em qualquer direção. O canvas é infinito, ó. Pô, isso aqui é legal, hein? Tem aqui o tema Cyber Dark, Clean Light, boa. High Contrast, que é bem parecido com Cyber Dark. Tem os comandos aqui, ó. Quando eu aperto o botão é um commit, né? Então comitei para cá, comitei para cá, legal. Aí vamos criar a branch aqui, criar a branch fit. E aí eu não dei o checkout na branch, né? Então deixa eu só dar um commit, ó, na branch main. Só que vamos fazer o checkout aqui. Aqui ele foi um pouco ruim, né? Podia ter um drop down aqui, não teve, né? Mas tudo bem. Voltei aqui pro checkout na fit, vamos botar um commit aqui. Nossa, jogou na direção totalmente torta aqui. Posso ver a mensagem? Vamos botar aqui para cá. Vamos voltar aqui para branch main. Vamos botar um commit aqui, sei lá, para cima. E vamos fazer só para agora, para curioso para saber como que ele vai fazer esse merge aqui, ó. O merge da fit. Ficou ruim não. Beleza, pessoal. Gostei. O resultado foi bom. O histórico tá aqui. Legal. Dadas as constraints ali, acho que ele fez algo bem legal aqui. Fez esse Infinite Canvas que eu não tinha pensado e realmente fez aqui, ele resolveu os requisitos, assim. Claro que tem um que ficou por cima do outro, mas até a animação ficou bem legal aqui, né? Gostei, cara. Gostei do resultado. Tem aqui, ó, Add Gemini Features e Select and Ask. Algumas instruções aqui, ó. Será que eu consigo selecionar? Pô, legal isso aqui, hein? Botar aqui. Aí eu selecionei aqui e falei, crie um mecanismo de colisão de modo que a gente nunca tenha um nó por cima do outro, né? E bem legal essa forma de mexer aqui, tá, pessoal? Isso aqui eu achei bem interessante. Então, verdade aqui, ó, em relação a criar esse app HTML, JavaScript, CSS, de fato, ele me surpreendeu, foi muito bom mesmo, foi bem acima do que eu imaginava, foi capaz de extrair aqui os requisitos com o Gemini CLI, certo? Interessante aqui, o próprio Gemini CLI já tinha dado a letra, ó. Já tinha falado aqui pro layout, tem uma toolbar que é um floating, né, com actions ali, ó, e o Team Selector, a toolbar ali em cima, né, aqui. Control Panel, a área ali, ó, também um float, mas aí abaixo, né, ali na parte inferior, com os commits. E o Canvas ele já falou, Infinite or Scrollable Area. Então, de fato, aqui o Gemini CLI foi capaz de dar essa direção, e aí com essa direção aqui, o Gemini no Canva realmente foi capaz de implementar e ficou bem legal. Vamos deixar ele terminar aqui agora com o meu feedback para a gente ver se ele consegue fazer. Beleza, pessoal? Então fez aqui, ó, vamos colocar de novo os commits aqui, aí vamos criar uma branch fit, vamos colocar mais um commit, né? Vamos ali agora, sei lá, vou botar mais um commit para baixo aqui, e aí vamos ali para o fit e vamos simular mais um commit que vamos ver o que ele faz. Ó, que legal, cara. Jogou pro outro lado, Bem legal, cara. Vamos mudar ali pro main agora. Vamos botar mais um commit no main. E vamos fazer o merge de fit. Se eu botar um merge qualquer, o que acontece aqui? Nada. Pô, bem legal isso aqui, hein? Então, realmente, Gemini 3 nisso aqui foi muito
muito bem mesmo. Posso clicar no undo, eu volto o undo last action. Maravilha. Então, ótimo, esse teste aqui passou com louvor. Vamos para o segundo teste, pessoal. E esse aqui vai ser um teste bem mais complexo, beleza? Então, nós já mostramos que o Gemini CLI foi capaz, de fato, de extrair ali, fazer uma engenharia reversa de um app. Funcionou bem. Pegamos aquilo ali e criamos um app HTML, JavaScript, CSS, seguindo bem as instruções. Funcionou super bem. Mas vamos fazer um teste mais vida real aqui. Então, tô no repositório do Conte Brasil. Se você não sabe, o Conte Brasil é o meu site de finanças quantitativas para você que quer investir utilizando estatística, usando matemática e parar de chutar. O Conte Brasil é o app. Eu já vou falar um pouco mais sobre o que a gente vai fazer aqui. Mas ele é um app grande, é uma codebase larga, extensa, certo? E eu vou dar uma tarefa para o Gemini aqui, que eu acho que é uma tarefa que ele pode ser bem sucedido, beleza? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Bom, eu estou recriando aqui a interface do Conte Brasil. Essa aqui vai ser a nossa nova homepage, não está no ar ainda, tá? Vai ficar no ar na semana da Black Week. Segunda-feira é a Black Week do Conte Brasil. Se você que assiste aqui o canal tem interesse em investir, em testar a ferramenta, segunda-feira em diante vai ser a melhor época para você assinar e testar, beleza? Só que eu preciso criar uma landing page, eu preciso criar uma landing page para coletar, né, os leads das pessoas que estão interessadas na Black Week. Inclusive, se esse vídeo der certo aqui, a landing page vai estar na descrição, no comentário fixado também, para você se inscrever e receber a comunicação de quando tiver ali ao vivo o maior desconto do ano lá no Conte Brasil, beleza? Mas ok, então eu estou trabalhando nessa branch aqui e eu tenho essa landing page nesse formatinho aqui, tá? Que vai ser a nossa home. Eu quero criar uma landing page dedicada para Black Friday. O Conte Brasil é um app Next.js, beleza? Então deve ser relativamente tranquilo, e como ele é uma codebase grande, tem muita coisa ali que ele consegue reutilizar. Como que eu faço isso aqui? Não dá para fazer no Gemini Ultra lá na interface, estou dentro do meu ambiente. O Anti-Gravity vai estourar o limite, não vou mexer nele. Poderia fazer aqui na CLI, mas francamente a experiência não é boa. Então vamos fazer no cursor, que eu acho que é a forma mais fácil de testar o Gemini na prática, beleza? Então estou aqui na versão mais recente do cursor e vamos fazer nesse esquema de agentes ali dele. Vamos lá. Vou selecionar aqui o Gemini 3 Pro, tá vendo? Já tá aqui, ó, Gemini 3 Pro. E eu também já preparei o prompt. Vou disparar para ele aí. Enquanto eu disparo, a gente vai conversando sobre o que eu pedi, beleza? Então vamos lá. O que eu falei aqui, ó? Vamos criar uma landing page de Black Friday. Aqui está o critério. Então deve ser uma página que não é indexada. Ela vai ter que ter um counter, um timer para múltiplos objetivos, né? Múltiplas datas. Então o goal vai ser um deadline e um header. Então, sei lá, até sexta-feira é um deadline até sexta-feira e vai ter um header ali. Aí até segunda, o deadline agora vai ser a partir de sexta-feira, né, para segunda. Então é sempre o deadline mais próximo com aquele header que eu quero fazer uma promoção segmentada, beleza? Então o counter sempre vai, né, para o próximo goal, para o próximo objetivo, que ainda não está além do deadline. O usuário deve ser capaz de ver o header, né, um texto de suporte e um formulário. O formulário vai pegar o e-mail e um toggle, que é para a gente reutilizar para coletar o telefone, o WhatsApp, caso a pessoa queira receber também por celular, tá? Aí a gente já tem um componente de telefone para a gente reutilizar, mas o formulário pode ser enviado sem o telefone, não. O telefone não é obrigatório, mas o e-mail é. Colocar um tooltip e o botão de submit, na verdade, vai ser um evento no PostHog, vou captar isso 100% no cliente, beleza? A página deve funcionar bem e ser responsiva, deve ser apenas no Dark Mode, porque o Conte Brasil tem Dark Mode e Light Mode, mas só para landing page eu vou fazer só Dark Mode para simplificar. E a página deve ser simples, mas visualmente, né, bonita e, né, dar suporte ali ao texto de Black Friday, alguma imagem talvez, alguma coisa similar, etc. E falei para ele ter liberdade criativa. Então bem tranquilo aqui, é uma tarefa que eu julgo não é complicada, mas também não é simples, porque ela precisa sim encaixar no contexto aqui do meu projeto, beleza? Então tem que entender como que a gente faz, os componentes, etc. e implementar ele. Então ele já seguiu aqui, está fazendo bastante coisa, né? Já mexeu aqui em 2 arquivos e eu vou voltar com vocês quando ele terminar, beleza? E aí, pessoal, foi um tempinho aqui, não demorou muito não, de fato, e ele mexeu aqui. O que ele falou que fez? Mexeu só em 2 arquivos, ó. Black Friday Page TSX e o Black Friday Client. Já utilizou a integração PostHog, reutilizou aqui Phone Input Switch Tooltip. Antes da gente ver como ficou, vamos dar uma olhada aqui no código. Ele pegou as datas legais. Aquecimento Black Friday, Black Friday Conte Brasil, Cyber Monday. Legal, era isso que eu queria mesmo. Tá aqui o countdown. Ok, vamos lá ver como ficou então? Então tô aqui no repositório Conte Brasil. A página é
Black Friday, né? Então, app/Black Friday, então eu tô aqui localhost, vamos ver como que ficou. Ele criou essa landing page aqui, ó. Então, uma landing page bem simples, né? Não é tanto um tema dark quanto eu tinha falado, mas tá aqui, ó. Funciona, responsivo, legal, funcionou bem aqui. Esse Black Friday aqui tá quebrando de uma forma não legal, né? Faltou ali um no wrap, né, para ele. Aqui o e-mail, recebendo o WhatsApp, ele tá de fato, botou aqui, ficou bem legal até o efeitinho que ele botou aqui pro tooltip. O switch ele reutilizou e aqui o nosso, né, componente também não ficou pouquinho ruim aqui o negócio de telefone, mas nada demais. Garantir acesso VIP com um exemplo legal. Achei um pouco boring aqui o fundo, mas funcionou ok, né? Então vamos fazer esse último ajuste aqui, só para a gente ver a capacidade dele também de se ajustar. Então vamos voltar aqui para o cursor, para o agente, e vamos falar o que a gente quer. Então falei com ele aqui, ó, 2 improvements que a gente pode fazer. Vamos colocar um no wrap ali no header, né? Porque hoje ele está quebrando ali no meio da palavra. Falei que o background, né, tá um pouco boring, não parece tanto a Black Friday, né? Should be dark, escrevi até errado aqui, talvez um verde escuro. Falei, pô, vamos fazer um pouco mais engaging utilizando esse dot pattern. Aí aqui é o legal do cursor, né? Eu boto o arroba, consigo ver exatamente qual é o arquivo. Se eu clicar aqui, é um arquivo lá do Magic UI, né? Então você puxa lá do Magic UI e, né, ele dá uns efeitinhos e tal, né? Então eu já pedi para ele mexer aqui. Ele já rodou o linter, legal, ele tá pegando isso ali das minhas instruções e já finalizou, foi bem rápido. E tá aqui, ó. Dá para ver que bem sutilmente o dot pattern, né, resolveu o problema do break word. Legal, gostei. Então tá aqui feito a landing page. Uma landing page simples, repito, mas que funciona integrado ali no post hog. Vamos dar uma olhada aqui no código para a gente revisar. A página é bem tranquila com o noindex que eu pedi. Posso manter isso aqui. E que tudo que ele reutilizou, aqui os objetivos, ele pegou até, foi legal, ele pegou de datas reais, né? A data da Black Friday mesmo e tal. Foi bem inteligente nesse caso. E tá aqui, ó, isso eu queria ver. Post hog, beleza. Black Friday Lead Capture, um telefone, a origem, o header e o e-mail. Ótimo, tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Então, de fato, também funcionou. Aí você vai me perguntar, Rafael, gostou muito? Mas aí, gostei. É aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. O Sonnet talvez fizesse parecido, o GPT-5 parecido, talvez um pouco melhor, um pouco pior. Então, assim, qual que é o meu feedback no final, pessoal? Vamos resumir aqui esse vídeo que já está grande. Gemini 3 é um bom modelo? Com certeza, excelente modelo. Gemini 3 destrói a competição? Não é verdade. Isso aí é puro hype, beleza? Quem fala que ele destrói a competição está sendo leviano ou está analisando um contexto muito específico que não é o contexto nosso, o principal aqui de quem trabalha com programação no dia a dia, beleza? O principal ponto negativo para mim do Gemini é que basicamente para você utilizar ele você vai ter que fazer no cursor, porque na CLI não é adequado e na ideia que eles lançaram no Anti-Gravity você não consegue ter crédito, não consegue nem testar. Então, se você utiliza o cursor, o Gemini 3 é mais uma ferramenta no teu bolso. Você consegue agora utilizar o Gemini 3 com o Sonnet, com o Codex e variar eles ali no seu dia a dia. Beleza. Se você prefere o Cloud Code ou o Codex, francamente eu não estou muito inclinado a trocar essas ferramentas para o cursor, para ficar utilizando o cursor no meu dia a dia, só por causa do Gemini, tá? Então assim, bom modelo, que bom que nós temos mais uma opção. Realmente nos testes que eu fiz aqui, ele foi bem, inegável que ele foi bem. Não acho que ele foi muito superior do que seriam os concorrentes, mas ele foi bem. Então, nesse caso, de fato, o Gemini é uma boa opção, beleza? Repito, pessoal, vai ser pessoal de cada um, tá? Você tem o seu caso de uso, você tem a sua necessidade. Então, assim, para os testes que eu fiz, em particular no front-end, foi muito bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Pô, um resumo completo aqui, levando na prática, saindo da superficialidade. Então, pô, me diz que não merece uma curtida e uma hypada nesse vídeo. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe ele com seu amigo, sua amiga, se inscreve no canal. Mais da metade das pessoas que assistem esse vídeo não são inscritas, então se você se inscrever, ajuda bastante a gente, porque se você gosta de inteligência artificial, se você gosta de programação, se você gosta de vibe coding, no code, esse canal é para você. Então, agradeço a sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.